30 anos. Rádio Aranãs. Bem, ouvintes, nós temos toda quinta-feira o quadro Porque Eu Sou um Milagre. É a oportunidade que a gente tem de ouvir as pessoas que realmente receberam bênçãos grandiosas e que realmente têm história para contar. História de superação, história de fé. E hoje a nossa convidada muito especial é a Juliane Oliveira. Juliane, muito boa tarde. Boa tarde, Jailson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aranãs. É um prazer estar aqui, né, para contar um pouco da minha história e da minha superação hoje. Juliane, você, quando começou o seu drama, como foi receber um diagnóstico e qual diagnóstico foi esse? Então, Jailson, na verdade, eu costumo falar que eu considero um verdadeiro milagre pelo fato de a forma que foi, como Deus preparou toda a minha vitória antes da minha luta, sabe? Em 2014, eu tive que ir embora de Capelinha por ocasiões de trabalho, eu e toda a minha família, meu marido, minha filha, e fomos para a Bahia. Lá, meu marido começou a trabalhar com uma empresa maior, a empresa dele era no meu nome, e tivemos que fazer um plano de saúde que era filiado a um sindicato da Bahia. Eu vou tentar resumir um pouco, porque é uma história um pouco grande. E o que acontece? Filiamos a esse sindicato, ficamos lá 10 meses, não deu certo, voltamos para Capelinha, no final de 2015. Chegando em Capelinha, tinha um mês que eu estava em Capelinha, e eu cancelei, né, o plano de saúde da Bahia e voltei à minha vida normal em Capelinha. Com um mês que eu estava em Capelinha, o meu marido me incentivou a ir numa consulta numa mastologista, porque já tinha, desde quando eu fui para a Bahia, eu já sentia um carocinho no meu peito. E nisso eu fui no mastologista, e chegando lá, o mastologista já chamou também o ginecologista e me pediu vários exames, já suspeitando do diagnóstico, que seria câncer de mama. E com isso, eu tenho um amigo que é próximo à minha família, que é o Dr. Marconi. Ele foi e nos indicou de ir para BH. Né? Eu fui no mastologista na sexta, ele indicou para a gente não aguardar nem os resultados dos exames, porque era um caroço um pouco grande já, e as características eram que seria um câncer de mama. Aí fomos para Belo Horizonte. Chegando lá, realmente o diagnóstico foi câncer de mama mesmo, e era um caroço um pouco grande, como eu já falei, né? E chegando lá, fui fazer vários exames, fui fazer um tipo de exame para saber o tipo de câncer que era, né? E assim, meu mundo caiu, né? Como de qualquer outra pessoa que recebe um diagnóstico que amedronta tanto, né? Eu tinha 29 anos, não tinha caso na família e estava passando por uma fase da minha vida um pouco difícil, sabe? Eu acho que isso tudo contribuiu para o meu mundo cair. Mas, graças a Deus, estava assim a minha família do meu lado, meu marido, a família do meu marido, os meus amigos, que todo mundo foi muito importante para mim. O médico falou comigo que eu teria que fazer a cirurgia urgente, porque o diagnóstico foi câncer de mama.
O câncer de mama que eu tive foi o triplo positivo. Os médicos aí vão entender o que eu estou falando. O triplo positivo, ele é um tipo de câncer, é o mais agressivo que tem. Mas também ele responde a todos os medicamentos. Eu teria que fazer a retirada total da mama, teria que fazer a químio e teria que fazer a rádio. E nisso ele falou comigo que dias fazia diferença na minha vida, por ser um tipo de câncer muito agressivo. E não poderia esperar o SUS. Eu, sem o plano de saúde, que eu tinha cancelado, particular, nós tentamos, mas era inacessível para mim, né? Teria nem vender na casa da minha mãe, vendendo tudo que a gente tinha, não dava, porque era um tratamento muito longo e muito caro. Aí viemos embora de BH e meu marido foi para a Bahia, na esperança de conseguir reativar o plano de saúde de lá, sem carência, para mim conseguir fazer a cirurgia, porque era a nossa única opção. E quando ele saiu de Capelinha para ir para a Bahia, ninguém acreditava que poderia dar certo, porque era uma coisa assim, fora da realidade, né? A Unimed, ela não reativa plano para você fazer a cirurgia no outro dia, né? E ele conseguiu reativar o meu plano. Então, quando Deus colocou na minha vida que eu teria que ir para a Bahia, era em busca da minha vitória, e conseguiu reativar o plano. Ele voltou, dia 10 de janeiro eu fiz a minha cirurgia pelo plano de saúde. Fiz a retirada total da mama e comecei o meu tratamento. Uma coisa dificílima, né? Exatamente, uma coisa que ninguém acreditava, sabe, que iria acontecer. E é por isso que eu te falo que Deus me deu a vitória primeiro antes da luta. Ô, Juliane, me fala aqui, a gente ouve as pessoas que recebem um diagnóstico de câncer e eles falam o seguinte, olha, você ouviu o diagnóstico, já é o começo de tudo, que diz que o mundo cai quando o médico chega e fala para você, olha, é um câncer. Foi difícil para você receber esse diagnóstico? Não, para piorar, para a mulher, é assim, uma coisa muito delicada, sabe? Você pensa que você vai morrer, você pensa que você vai ficar careca, você pensa que você vai perder, né, uma parte do seu membro. Então, assim, é uma coisa muito difícil, muito difícil. E até hoje todo mundo vê o câncer como uma doença que mata, sabe? Muito. Graças a Deus hoje temos muito tratamento, mas todo mundo vê o câncer como uma doença assim, eu tive diagnóstico de câncer, vou morrer. Sim, então, ô foi Juliane, muito difícil para mim. E aí você fez a cirurgia? Fez a retirada da mama? Fiz a cirurgia, fiz a retirada total da mama, no dia 10 de janeiro de 2016. Fiquei pela vermelha, como o tipo de câncer era um câncer muito agressivo, eu tive que começar pela químio também mais agressiva. Então, assim, nos primeiros 15 dias, meu cabelo já caiu todo. E como é que foi isso? Foi um drama também muito difícil. Como que foi isso? Que uma cena que marcou muito aquela novela Laços de Família, quando a Carolina Dickmann, o cabelo estava caindo, foi um drama que comoveu o país todo, porque realmente, assim, não que a vaidade seja superior à saúde, mas é um impacto muito grande, né? Uma das coisas que a mulher priva muito é justamente isso, na beleza, tá ali o cabelo, aí de repente já vai tudo. A gente acha que não faz diferença, sabe? Eu falo que os pelos do braço, a gente fala assim, não faz diferença. Mas até os pelos do meu braço caiu tudo. Caiu o cabelo do corpo inteiro, todo.
E foi muito difícil para mim, porque eu cortei meu cabelo antes de começar a quimio, porque eu falava que ia ficar mais forte, que eu não iria ficar careca. Uhum, E acreditava nisso, sabe? uhum. Mas não teve como. Eu cortei curtinho, mas mesmo assim, com 15 dias, meu cabelo começou a cair. E assim, foi exatamente 15 dias. Acordei, levantei, o meu cabelo ficou no travesseiro. Você tem filhos, Juliane? Eu tenho uma filha de 10 anos, Então ela viveu esse drama seu também. 5 anos, e viveu esse drama junto com a gente. Uhum. E como que foi você chegar perto dela, de repente tinha o cabelo, daí a pouco não tem? Como que foi a reação dela? Então, Jailson, foi assim, ela tinha 5 anos, ela já entendia tudo, conversamos com ela antes do meu cabelo cair, antes de tudo, sabe? Uhum. Mas foi muito difícil para mim. Ao mesmo tempo que foi muito difícil, foi o que mais me deu força para lutar e querer viver. Sim. Porque quando eu recebi o diagnóstico, foi a primeira coisa que eu lembrei, que eu pensei, eu quero ver a minha filha crescer, quero ver a minha filha formar, né? Toda mãe eu acho que pensa nisso. Então foi assim, quem mais me deu força para lutar. E nessa luta teve uma coisa que me marcou muito. Eu sempre fui muito próximo da minha filha, sabe? Sempre levei ela Uhum. na escolinha, sempre fomos muito juntas. E um belo dia, quando eu já estava careca, eu usei lenço, fui levar ela na escolinha e ela falou comigo: mamãe, pode me deixar na esquina. Aí eu achei super estranho isso. Cheguei em casa e fui conversar com ela, porque foi o primeiro dia que eu vi que ela estava sofrendo com a minha doença. Aí ela foi me contar que os coleguinhas questionavam muito, sabe, que ela estava sofrendo muito com isso. Então foi um que me marcou muito e que eu vi que ela começou a sofrer também junto com a gente toda a doença, sabe, viver literalmente a doença. E como que foi? E você deixou na esquina mesmo? Você esteve na escola? Como que foi o desfecho? Então, deixei na esquina mesmo, porque os coleguinhas são curiosos e questionam mesmo. E aí, com o passar do tempo, eles foram acostumando, né, com o novo visual, vamos dizer assim. Uhum. Ô, Juliana, a gente via você pelas ruas, nós torcemos muito pela sua recuperação. Assim, eu conheço sua família, tenho profunda admiração pela sua família, e a gente torcia muito para que você superasse, porque quando a gente vê qualquer pessoa vivendo um drama, a gente torce pela pessoa, a gente torce também é, até por causa dos filhos que a gente vê sofrendo. Se tem um momento que está me machucando muito com essa doença, por exemplo, do prefeito lá de São Paulo, quer dizer, pessoa que não é do meu ciclo de convivência, mas quando eu vejo o filho dele do lado dele, vendo ele vivendo esse drama e sabendo que essa doença pode tirar o pai daquela criança a qualquer momento, a gente toma as dores da criança e a gente via você, a gente via essa força de vontade que você tinha, essa vontade de viver e que Deus proporcionou essa bênção para você. Eu realmente eu senti muito isso, sabe? Capelinha em peso, todo mundo me mandava mensagem, me ligava, teve muita oração, muito calor humano mesmo, sabe? Eu acho que Capelinha viveu muito isso comigo. E eu sou muito grata por tudo que aconteceu, porque primeiro Deus me deu a vitória antes da luta. E a luta que eu passei foi para aprimorar, para evolução mesmo, sabe? Acho que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, eu precisava passar por isso para ver a vida de uma forma diferente, para melhorar como ser humano. Eu acho que todo mundo que passa um momento assim dá mais valor à vida, dá mais valor
a pequenas coisas, sabe? Então eu achei muito importante tudo isso que eu passei e realmente senti o carinho de todo mundo. Ô, Juliane, eu gostaria, esse espaço é justamente, tem o intuito disso, de que as pessoas que passaram e superaram, passar essa força para as pessoas que estão passando e muitos que vão passar, né? Que ninguém está imune a uma doença, às vezes está tudo bem aqui, daqui a pouquinho o mundo desaba com qualquer diagnóstico. Eu queria que você passasse, você como uma pessoa que viveu isso e que recebeu esse milagre, passasse essa mensagem de fé, de força para as pessoas que estão lutando pela vida. Então, Jailson, eu sei que não é nada fácil, sabe? Eu vivi isso. E quando as pessoas chegavam perto de mim e falavam comigo, às vezes tinha momentos que eu entendia, tinha momentos que não. Mas hoje eu vejo que eu precisava passar por isso. E eu acho que o sentido da vida é a gente pegar cada momento e ver o lado bom, né? Tirar proveito, aprendizado de tudo que vivemos. Então, eu acho que, por mais que seja difícil, mas a gente tem que ter na consciência que vai passar, que você vai superar e que você vai superar de uma forma melhor, vai evoluir como pessoa, vai ver sentido na vida, em pequenas coisas. Então, eu acho que para Deus nada é impossível. E a fé em Deus, amigos, familiares, meus amigos me ajudaram muito, minha família, meu marido, minha filha. Eu só tenho a agradecer mesmo. Juliane, querida, muito obrigado pela sua participação. Você é um milagre e que Deus possa proporcionar para você muitos anos de vida, para você estar testemunhando o que é a força de Deus quando Ele quer fazer com que a gente supere uma dificuldade. Que as pedras no caminho ficam leves se a gente tiver um Deus sempre agarrado com a gente ali e nos ajudando. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigada, Jailson. Realmente eu tenho isso como um milagre na minha vida de verdade. E obrigada a você pela oportunidade. Obrigada a todo mundo. Ok, falei aí com a Juliane Oliveira, gente, no quadro Porque Eu Sou um Milagre, que volta na próxima semana. 30 anos. Rádio Araná.